A gente tinha falado anteriormente, né, o senhor falou sobre a sua seu sonho de exercer atividade militar, o senhor escolheu a Rússia. Eu questionei o senhor porque o senhor escolheu a Rússia baseado na situação em que a Ucrânia, o senhor bem sabe que está sofrendo perdas civis, né? Há muitos civis que estão sendo bombardeados, inclusive na noite de ontem em Kiev. Há vários corpos que estão sendo levantados e o senhor disse que não tem pessoa, não tem lado certo nessa guerra. Comentei com o senhor que a Rússia invadiu, né? Não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia, e a Rússia que invadiu, e o senhor justificou, e eu queria que o senhor justificasse novamente a sua resposta, que agora que o áudio está legal. Pode ficar à vontade. A questão da invasão, eu vejo como um futuro. Eles estão prevendo um futuro de uma guerra muito grande mais para frente. Então, eu acho que o Putin tá, tá tentando segurar o seu povo no futuro. Então, não acho que a questão de invasão seja, vamos dizer assim, errada, entendeu? Porque a questão dos territórios, se a gente pegasse lá de 91, antes da queda da União Soviética, sabemos que os territórios já eram russos, entendeu? Tanto que as cidades ucranianas tomadas pela Rússia, elas aceitaram a Federação Russa, elas aceitaram ser da Rússia. Por quê? Porque eles já não eram a favor a Ucrânia, o que a Ucrânia vinha fazendo, o que vinha tentando colocar o povo deles na OTAN, sabendo que podia ser uma guerra maior no futuro. Então, eu acho que, por todos os casos, eu acho que ainda a guerra, ela não se tornou uma proporção de guerra mesmo, ela é uma intervenção militar, entendeu? Agora, a partir do momento que a Rússia está atacando civis, como você disse, é dos dois lados. Se você pegar, a Ucrânia também está atacando. Tem casos, eles falam que atacam bases militares, mas tem moradores que estão perto, que moram ali perto. Tem pessoas também que morreu desse lado, entendeu? Irmão, tudo bem, cara. Há perdas civis, mas não me leve a mal, sabe? Mas eu vou fazer alguns questionamentos, né? Porque Sim, sim. o senhor, por exemplo, né? A Ucrânia, ela conseguiu, através de uma estratégia, entrar em solo russo com caminhões, né? Com drones, e ela destruiu bases militares. Ela não destruiu prédios civis, casas civis, morte de civis. Irmão, a Ucrânia, né? A Ucrânia em um todo está sendo bombardeada, né? E eles não estão ligando se é alvos civis ou não. Eles simplesmente estão matando. Eu vi no seu perfil que o senhor é pai, o senhor tem filho. Imagine que fosse seu filho sendo morto nesses ataques. Por quê? Hoje, como eu comentei antes da gente conseguir resolver a questão do áudio, o senhor bem sabe que o nosso país, o Brasil, do qual o senhor faz parte, ele está com uma aproximação muito grande com a Rússia. Se porventura os Estados Unidos atacar o Brasil, invadir o Brasil por estar se aproximando da Rússia, essa invasão vai ser justificável para o senhor, já que o senhor está justificando a invasão da Rússia à Ucrânia por conta da OTAN? Aí, aí seria diferente. O Por que Brasil seria se diferente? aproxima, porque o Brasil se aproxima da Rússia em comércio. Agora, a Ucrânia entrando para a OTAN já é militarismo. Aí é diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra, Mas o entendeu? senhor bem sabe que a OTAN está querendo tipo, reprimir o Brasil, né, em algumas questões. E se porventura os Estados Unidos cortar esses possíveis apoios militares e a Rússia oferecer ao Brasil, vai justificar invadir o Temos, Brasil? temos a maior oportunidade militar da nossa história no Brasil, que é o acordo que a China fez para o Brasil. Você quer melhor que isso? Se realmente o Lula quiser mudar a parte militar do Brasil
para uma nova potência, sabemos que podemos ser aí referência na potência militar, aceitando um acordo que a China fez para o Brasil, E nesse entendeu? caso, seria justificável os Estados Unidos invadir o Brasil e, por exemplo, destruir a cidade onde seu filho se encontra nesse momento, cara? Com certeza, os Estados Unidos não fariam isso, porque o Brasil não é um inimigo, não se vê um inimigo para os Estados E Unidos, por que a entendeu? Ucrânia se veria como inimigo, se tem próprios países próximos que hoje Por faz causa do parte da OTAN? território, as divisas de território, entendeu? Mas tem países que fazem divisa com a Ucrânia que hoje estão na OTAN, ou com a Rússia, né? Mas, mas são diferentes pela estratégia militar, por onde elas possam invadir a Rússia mais fácil. Então, tudo isso leva em conta que a Ucrânia faz divisa com territórios que é muito fácil de invadir e haver uma guerra na Rússia que seria mais difícil de segurar. No seu ponto de vista, vai, quais são os civis que a Ucrânia tem matado dentro da Rússia? Já que o senhor falou que a Ucrânia está matando civis. Então vamos lá. Quando eu cheguei na Rússia, eu servi em Donetsk. Foi a primeira missão minha, foi em Donetsk. Em Donetsk, eu fui para uma base militar que ainda não haviam civis, e esses civis são ucranianos. A própria a Ucrânia, usando artilharia, atirando artilharias nessas casas que ainda tinham civis ucranianos. Ali são ucranianos, russos, pró-russos, pró-Ucrânia. Ali para eles nada importa. Eles não vão bater na porta perguntando quem é quem. Eles simplesmente tacando bomba e matando civis, entendeu? Eu vi com meus próprios olhos. Eu não preciso inventar e tanto soldados russos quanto ucranianos vai falar sobre isso daí. Irm- Agora, falar que o ucraniano estava dando risada de atirar a bomba para o lado de cá, isso daí eu não posso nunca dizer num podcast ou numa entrevista, porque a gente não sabe o outro lado, entendeu? A gente sabe o que acontece aqui. Eu sei o jeito que eu sou tratado aqui. Eu dou valor no povo. Desde quando eu cheguei na Rússia, eu fui tratado como, nossa vida, como rei aqui. Não por eles saberem, antes de saber que eu ia servir como soldado. Então, esses ataques a civis, eu acho completamente errado, mas eu não sei qual é a estratégia deles, se realmente o drone era para cair lá ou cair em outro lugar, porque normalmente quando ele é redirecionado duas vezes, a gente não sabe onde ele vai cair, mas a gente sabe aonde a gente vai atacar, entendeu? Quando ele é redirecionado, daí não tem como falar que foi uma causa Mas, não, que vem foi cá. estratégico. Mas como é que o senhor sabe aonde ele vai cair se a Rússia está atacando Kiev e está atacando prédios, está atacando hospitais? É proposital, então, no caso desses ataques? Então, quando eu cheguei na Rússia, eu fiquei num hospital, virou base militar. Então, se algum ataque tem acontecido nesses lugares, alguma informação tem, entendeu? A guerra, ela é assim. Irmão, o que é que Infelizmente, passa não, não, tudo bem, vai. O que é que passa eu não sei como é o canal de informação que vocês têm aí, eu não sei se a estatal russa passa informações sobre Kiev, mas aqui, o ocidente, a gente tá vendo, imagens concretas de prédios civis sendo sim, atacados. Aí mas a inf nem a tudo que inf você vê pela mídia, você tem que acreditar, entendeu? irmão, a gente tá vendo as crianças carregadas no colo, ferida, algumas Não, amputadas. isso 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 tudo bem, isso tudo bem. Eu falo assim, não tudo bem em questão de certo, entendeu? Eu tô falando que, infelizmente, os grandes comandantes usam bases militares perto de casa de cidadãos. A gente não sabe o que era esse lugar. Eles só falam, foram atracados prédios, mas não falam o que eram lá. Se era um prédio de moradores, se era um prédio de se eram escritórios, entendeu? Você é. pode ver que não falam, só falam residenciais. Cara, Mas mas eu é falo prédios para de você, moradores. Ah, não, mostra, eu falo não para são você, bases militares, cara. aonde eu fiquei, aonde eu fiquei, nós tínhamos que se esconder porque tinham drones que podiam saber onde a gente tinha, podiam atacar nós em hospitais, em bases que tinham civis normais, entendeu? Isso
Isso já é estratégia militar para não ser atacado. Não, o senhor está dizendo que havia drones, vai, mas nada estava dizendo que ia atacar bases civis na Rússia. Cara, os Foram ataques. atacados. Não, os Foram ataques. atacados. Se você pesquisar, foram atacados. Cara, Ah, não, eu acompanho a guerra tanto em portais russos como também em portais ucranianos, sabe? E a gente vê, cara, de forma descancarada que a Rússia, no caso do qual se hoje está compondo esse agrupamento, não tá, bicho, pensando se lá embaixo vai ter civis, tá simplesmente bombardeando tudo, cara, literalmente. Inclusive o senhor bem sabe que quando fizeram um acordo de paz, entre aspas, de paz, no outro dia, Putin deu ordens para atacar a Ucrânia. olha, É eu porque já assim, eu vi não sei onde é. todos perto de acordos de paz. Eu falo porque eu estava praticamente aí a 500 metros do front, quando eu estava trabalhando mais próximo do front. Eu chegava aí, voltar do front, teve uma época que eles aceitaram e na meia-noite, eu lembro até hoje que na meia-noite a Ucrânia soltou o primeiro artilharia atacando o nosso grupo, entendeu? Então, por isso que eu falo para você, quem está aqui sabe a realidade. Não é só o que você vê, é uma coisa, mas o que você vê com seus próprios olhos ao vivo é outra coisa. Então, irmão, então, Tudo isso, essas estratégias militares de usar residenciais civis para depois acusar a Rússia, por que eles fazem isso? Eles querem colocar toda a culpa na Rússia para que toda a Europa, que todo mundo fique com dó da Ucrânia, que ajude a Ucrânia financeiramente para tentar se irmão, reestruturar. eu não sei se o senhor acompanhou o início da guerra, eu acredito que o senhor tenha acompanhado. Sim, sim, Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né, há vídeos públicos, né, de tanques russos pisando carros de civis. Há relatos documentados de mulheres e crianças abusadas e estrupadas. mentira, Há mentira, relatos disso aí. Há documentos que mentira, comprovam isso. O senhor bem sabe mentira. que sempre há esses abusos. Eu não estou dizendo que seja algo normal entre soldados russos, mas há esses tipos de abuso.